Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso curso de AutoCAD. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa planta baixa e a gente vai aprender bastante coisa sobre como mobiliar os ambientes, como é que a gente pode fazer os títulos dos ambientes, medir áreas e muitas outras coisas. Então vamos lá, eu vou agora abrir o AutoCAD e a gente vai continuar com a planta baixa que estava sendo trabalhada até agora. Na aula passada nós paramos na criação de portas, então nós criamos as portas de abrir e aí eu mostrei para você como é que a gente poderia trabalhar com os grupos e com os blocos. Então, dando continuidade a essa aula, hoje nós vamos começar fazendo uma janela. Então eu vou agora partir para a janela. A primeira janela que nós vamos fazer vai ser a janela do banheiro, que é uma janela simples, é uma folha só de vidro e seria como se fosse uma janela basculante. Então a gente vai começar por ela e depois a gente vai fazendo as outras janelas que são um pouco mais complexas. Então aqui, nossa janela, no caso do banheiro, nós temos dois banheiros nessa casa, sendo que esse primeiro banheiro ele tem uma janela de 80 centímetros de largura e a outra tem 1 metro de largura. Então, para fazer a janela, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar a camada de esquadria de janela. Então, com essa camada, eu vou fazer aqui como se fosse o batente, a esquadria dessa janela. Lembrando que eu tinha comentado na aula passada que a gente está aqui considerando, no caso das janelas, o vão da janela é exatamente igual, o vão na alvenaria é exatamente igual ao vão da janela. De qualquer forma, para manter o padrão de representação, eu vou desenhar a esquadria nessas janelas aqui. Aí depois que eu fizer isso, eu mostro como é que seria uma outra forma de representar a janela, uma forma um pouco mais simples. Mas então aqui, fazendo a esquadria, eu vou fazer da mesma forma que a gente tinha feito para a porta. Então eu vou pegar a polilinha e aí nós vamos fazer aqui, ponto 0,5, ponto 15 e eu vou finalizar aqui. Não preciso fazer uma linha em cima da linha de parede que já existe. Aí depois eu vou fazer polilinha aqui também. Então ponto 0,5, ponto 15 e vou finalizar aqui. Nesse caso, como é só uma linha, vai ser uma folha só, é um vidro, então a gente vai fazer uma linha bem no meio aqui da nossa janela. Então pode perceber que eu peguei o midpoint dessa linha e vim aqui com ela reta. E aí aqui no nosso desenho a gente vai colocar o padrão de 3 centímetros para o vidro. Então o nosso vidro vai ser representado com 3 centímetros. Isso é uma representação, não é a medida real. Janela geralmente vai trabalhar com vidro entre 4 até 8 milímetros de espessura. Só que se a gente representasse aqui a espessura real, ia ficar muito pequeno. Então depois na hora de plotar não ia aparecer, não ia ficar legal no desenho. É por isso que a gente representa ele com a espessura de 3 centímetros. Então aqui o meu vidro ele vai ficar centralizado. E aí como o total do vidro vai ser 3 centímetros, eu vou dar um offset agora de 1,5 centímetro para cada lado. Então eu vou aqui entrar no nosso comando offset com o atalho O. E aqui eu vou colocar ponto 015. Então isso aqui é igual a 1,5 centímetro. A gente confirma o valor do offset com Enter. E aí eu posso clicar aqui na linha, clico na direita, clico na linha de novo e clico na esquerda. Pronto. Essa linha do meio a gente pode apagar. Ela só serviu de como se fosse uma linha auxiliar, Só serviu de uma referência para a gente. E agora, para finalizar a janela, eu vou pegar aqui essa camada que chama esquadria de peitoril e aí a gente vai fazer aqui marcando o peitoril da janela. Então é isso. É dessa forma aqui que a gente precisa representar uma janela simples. Como eu tinha falado na aula passada, quando a gente tem elementos que eles são complexos, então a gente precisa dar um jeito de juntar tudo isso. Eu vou trabalhar aqui de novo com os componentes, os blocos, perdão. Então a gente vai trabalhar com os blocos.
Então, como é que vai funcionar? Lembrando aqui, né? Relembrando. Eu vou salvar esse bloco no meu computador para que eu possa usar ele depois, se eu precisar. Então, eu vou fazer o seguinte. Lembrando aqui, ó, a gente vai utilizar o atalho W, Enter, que é para escrever um bloco, Write Block. E aí eu vou vir aqui selecionar um ponto, então Pick Point. Clico em um ponto que vai ser útil de certa forma para a gente depois, então aqui em um dos cantos dessa janela. A outra coisa que a gente precisa fazer é aqui selecionar os objetos que vão fazer parte desse do nosso bloco. E por fim, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui e clicar nos 3 pontinhos para colocar o nome dessa janela, né? O nome desse bloco. Então eu vou colocar aqui janela de 80, vou colocar aqui janela basculante 80. Então assim vai ficar fácil de identificar essa janela depois. Vou dar um OK, ele já vai converter isso aqui para bloco e eu vou deixar também sem uma unidade definida. Então eu vou deixar aqui em Unitless e aí eu vou dar um OK. Então pronto, esse bloco aqui já está criado. Agora o que eu quero fazer? A gente vai fazer aqui essa janela de 1 metro. Então, nessa janela de 1 metro, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu poderia fazer ela exatamente da mesma forma, né, fazendo aqui, desenhando ela novamente, só que eu vou usar o bloco que já existe como base para fazer esse bloco aqui de 1 metro, né, que é uma janela um pouco maior. Então, lembra que quando eu já carreguei, esse bloco já está carregado no nosso desenho, a gente pode vir aqui ó, nessa abinha de inserir, e aí eu vou selecionar essa janela, então vai ser a janela basculante. Eu vou clicar aqui e eu vou posicionar essa janela nesse vão. E dá para ver que ficou faltando, tá faltando os 20 centímetros para completar ali. Então como que a gente pode fazer? Olha, enquanto ele é um bloco, não adianta eu editar esse daqui, porque se a gente editar esse, eu também vou acabar editando o bloco original. Então, antes de fazer qualquer edição, a gente vai ter que explodir o bloco. Esse nosso desenho ele vai deixar de ser um bloco agora. Então, vamos lá. Para explodir, eu posso clicar aqui nesse botão, ou a gente pode clicar também em X-Enter. Então, eu vou clicar aqui X-Enter, vou selecionar esse bloco da janela e vou confirmar com Enter. Pronto, ó. Agora se a gente clicar, você vai ver que é só um monte de linha e polilinha. Então agora está tudo desassociado, está tudo separado. Beleza. Como é que a gente pode fazer então, né, para fazer esse ajuste aqui? Eu vou mostrar duas formas e aí eu quero que você tente, na verdade, repetir a segunda forma. A primeira forma seria a forma mais simples, que eu vou mover isso daqui, posicionar para cá. E aí lembra que a gente tem aquele comando que, digamos assim, ó, ele é junto aqui com o comando trim, só que está embaixo, é o comando extend, que é o contrário do trim. Então esse comando aqui ele vai permitir que a gente estenda a linha até o próximo ponto. Então se eu clicasse aqui EX Enter, olha, a gente pode ir estendendo a linha até lá. Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu quero mostrar um outro comando. Tem o comando que chama esticar, tá? O comando esticar. Ele está localizado aqui, ó. Em inglês a gente diz que é o stretch, tá? Então é o esticar. Como é que esse comando funciona? O atalho para ele é a letra S. Então você pode tanto clicar ali naquele botão quanto clicar na letra S. Então S Enter. E aí aqui o esticar, ele é um comando fácil de usar. A gente só tem que prestar muita atenção na forma como você seleciona o objeto. É isso que vai fazer total diferença aqui para fazer, né, o comando funcionar ou não. Então aqui no esticar, o que acontece? A gente vai fazer assim, ó, eu vou selecionar sempre da direita para a esquerda. Então a gente sempre vai usar a seleção verde. E aí o que eu quero fazer? Eu quero alterar essa minha janela aqui e as linhas que eu quero esticar são essas linhas aqui, ó. São as linhas do meio. O tamanho ali, né, da minha esquadria eu não quero modificar, eu quero que ele continue do mesmo tamanho, mas eu quero que ele encoste lá na parede. Então as únicas linhas que vão ser alteradas, que vão ser esticadas, são essas linhas aqui.
Então, como é que eu sei, né, na hora de selecionar qual que vai ser a linha que vai ser alterada e qual que é a linha que vai permanecer sem nenhuma mudança? A gente tem que pensar da seguinte forma: toda linha que tiver na borda da minha seleção, então qualquer coisa que tiver aqui, ó, na borda da minha seleção, que seria nesse tracejado branco em volta da seleção verde, essas linhas elas vão ser alteradas. Agora, tudo que tiver ali dentro daquela seleção não vai alterar. Então, ó, o que está ali na borda da minha seleção são exatamente essas 4 linhas da vertical. Eu vou clicar aqui, e aí depois de selecionar a gente precisa confirmar a seleção com Enter. E aí agora eu vou pegar um ponto base, então a gente clica aqui, e aí eu vou levar até onde eu quero. Então eu clico aqui de novo. Ó, e deu certo, dessa forma deu certo. Agora eu vou desfazer e mostrar o que seria aqui errado, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tivesse selecionado dessa forma, onde a borda da minha seleção também está pegando ali no meio da esquadria. Então, ó, quando eu clico aqui e confirmo a seleção, se eu for modificar, pode perceber que essa minha esquadria está ficando maior, ou se eu jogo para cá, ela sumiu. Tá? Então, a gente também está movendo com aquelas 2 linhas ali da vertical da esquadria. Então, isso daqui ia acabar dando totalmente errado. Uma outra questão também bastante importante quando a gente está trabalhando com esticar é o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui para o lado para poder mostrar. Então, assim, ó, se a gente selecionar o objeto inteiro, aí, como eu tinha falado, não tem nada na borda. Então, o que está ali dentro vai permanecer inalterado. Portanto, se eu clicar desse jeito, então selecionando tudo... Opa, peraí que eu estava no comando explodir. Sem querer eu fui no comando errado. Então, S-Enter, seleciono tudo aqui, confirmo com Enter. Confirmo com Enter não. A gente clica com o mouse e daí sim confirma com Enter. Então, olha, como eu tinha tudo dentro da minha seleção, agora na hora de pegar o ponto base e, digamos assim, esticar, eu estou, na verdade, movendo esse objeto. Tá? Então, não vai dar certo. Então, é isso. O segredo aqui no esticar é a gente ver certinho a forma que está selecionando. Então, sempre tem que estar na borda da seleção aqueles elementos que vão ser modificados. Esse é o segredo desse comando aqui. Então, ó, desse jeito a gente consegue fazer qualquer tipo de alteração. Então, beleza. Eu quero que você tente fazer o esticar aqui da janela, ó. Tentar transformar essa janela em 1 metro, mas usando esse comando que é o esticar. Depois de fazer isso, se você já conseguiu fazer esse comando, então agora a gente precisa de novo escrever esse bloco. E aí eu quero salvar ele, né, que vai ser uma janela com 1 metro. Então, para escrever o bloco de novo, eu vou aqui, ó, W-Enter, a gente vai selecionar um ponto base, depois eu vou selecionar os objetos. Vou clicar aqui mais uma vez, colocar o tamanho e deixar sem unidade. Pronto, então isso daqui já virou um bloco, a gente já tem esse bloco salvo. Pode fazer isso, pode transformar, né, pode escrever o bloco dessa janela e daí a gente continua para uma janela com 2 folhas. Beleza. Espero que você tenha conseguido fazer a janela, né, basculante de 1 metro utilizando o comando esticar. E agora vamos então dar continuidade para a janela com 2 folhas. Para fazer essa janela, então a gente vai vir aqui, ó, na janela da frente, que é uma janela que tem 2 metros de largura. E essa janela ela vai ter 2 metros de largura e ela vai ter 2 folhas, onde uma folha vai ser fixa e uma folha vai correr. Então, a gente precisa dividir essa janela no meio. Vamos lá, vamos por partes para não confundir. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer a janela, vai ser pegar aqui, né, a esquadria de janela e fazer as 2 esquadrias, uma de cada lado com 5 centímetros, ali com 15 centímetros também, que vai ser, né, o tamanho da nossa parede. Então, aqui, ó, vão ser 5 centímetros nesse sentido e 15 aqui, acompanhando o tamanho da parede. E aí eu vou finalizar aqui. A mesma coisa você vai fazer também do outro lado. Então, ponto 0,15, ponto 15
e 0,5 mais uma vez. Então pode fazer isso. E daí, a gente continuando, eu vou fazer o seguinte então. A gente vai usar como referência, mais uma vez, a gente vai fazer uma linha no meio dessa janela. Então eu vou pegar aqui a ferramenta linha e nós vamos fazer uma linha bem no meio, né? Então encontrando ali, trabalhando com midpoint. Pronto. Agora, diferente do que a gente tinha feito na janela basculante, eu vou dar um offset aqui de 3 centímetros para cada lado. Então, já isso vai fazer bastante sentido, né? Porque as folhas vão estar desencontradas. Mas aqui a gente vai fazer 3 centímetros. Então, eu vou dar aqui um offset e depois do offset a gente coloca o valor. Então, 0,03. Vamos confirmar esse valor no Enter. E aí, vamos clicar aqui na linha, vai para cima, clica na linha e vem para baixo. Pronto. Perfeito. E agora eu vou pegar aqui de novo o comando linha, então L-Enter, e aí a gente vai encontrar o midpoint dessa linha aqui, ó, bem aqui. E eu vou fazer uma linha reta, dessa forma. Pronto. Está quase pronta a nossa janela. O que está faltando fazer é eliminar, né, uma folha de um lado e a outra folha no outro. E elas sempre são eliminadas, então assim, ficam desencontradas, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trim, e aí eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Pronto, agora a gente já criou essa impressão de que são duas folhas, sendo, né, que uma vai correr e uma vai ficar fixa. Ou também poderia ser as duas né, correndo, cada uma corre para um lado. E para finalizar, no caso de janela, nós sempre precisamos representar o peitoril. Então a gente vai pegar aqui a camada esquadria peitoril e eu vou finalizar. Então eu vou fazer aqui e vou fazer aqui também. Pronto, já está certinha a nossa janela com duas folhas. Então agora pode fazer essa janela, depois pode escrever o bloco. Então eu gostaria que você escrevesse o bloco e salvasse ele também no computador. E aí depois a gente dá a sequência. Eu vou agora também escrever o bloco aqui, mas eu não vou ficar explicando novamente. Eu vou criar esse bloco, mas vou criar ele em silêncio. Bom, eu já fiz a minha janela aqui, já salvei ela, escrevi o bloco. E agora eu vou levar essa mesma janela aqui no fundo. Nós também temos a mesma janela, ó. Então ela tem aqui 2 metros também. Então eu posso pegar e copiar, fazer uma cópia dessa janela e levar ela lá para cima. Pronto, a gente já conseguiu resolver então esse bloco. Agora também nós vamos precisar fazer uma janela aqui com 1,50 m de largura. Então eu vou fazer o seguinte, mais uma vez eu quero usar o comando esticar. Como que vai funcionar, né? Eu tenho aqui uma de 2 metros, que já está feita, e eu quero transformar isso daqui em uma janela de 1,5 m. Então, fazendo novamente, ó, eu vou copiar esse bloco aqui. Para fazer uma edição, eu vou ter que explodir ele. Então, X, Enter, seleciono aqui do Enter. Pronto, explodi. E agora, como eu quero manter ainda, né, são duas folhas e eu quero manter dessa forma, que é centralizado, eu vou ter que diminuir 25 centímetros de cada lado. Então, eu vou pegar aqui o S-Enter, que é o esticar, e aí, olha só a minha seleção. Então, o que vai ser alterado são essas linhas que estão na horizontal. A minha esquadria ali vai permanecer inalterada porque ela está inteira dentro da minha seleção. Eu vou clicar, confirmar com Enter, selecionar o ponto base e indicar aqui que ele vai diminuir 25 centímetros para esse lado. Depois a gente faz a mesma coisa aqui no outro, ó. Então, ponto 25 também. Agora,
Bom, pode fazer isso, que daí eu quero mostrar agora uma outra forma de fazer os blocos, que eu acho bastante interessante também. Então, como que eu vou fazer esse bloco? Eu vou criar um bloco agora que eu chamo ele de bloco preguiçoso, tá? Quando a gente está com preguiça de criar um bloco, ou também quando a gente quer criar um bloco, mas vai usar esse bloco, por exemplo, em um desenho só específico, não vai precisar ficar repetindo, usando ele diversas vezes depois. Então, às vezes não tem necessidade de escrever o bloco, salvar ele no computador, dar um nome para esse bloco e assim por diante. Às vezes a gente só quer alguma coisa rápido realmente para manter algum tipo, né, de objeto ali todo junto, enfim, né, junto ali. Eu não quero usar a palavra agrupar porque não é o grupo que a gente vai usar aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Olha, vai funcionar da seguinte forma. A gente pode selecionar o objeto e aí a gente vai copiar com um ponto base. Essa é a primeira coisa. Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui no meu teclado em Ctrl Shift C. Você vai clicar nessas 3 teclas de uma vez só. Então, Ctrl Shift C. E ele já diz aqui, ó, a gente vai copiar com ponto base. Então, eu vou clicar, por exemplo, nesse ponto base aqui. Cliquei, pronto, ele já copiou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse bloco colar o bloco não, desculpa. Eu vou colar esse desenho aqui, ó, que por enquanto é linha e polilinha, eu vou colar ele como um bloco. Então, para fazer isso, a gente vai usar o seguinte atalho, Ctrl Shift V. Então, eu cliquei ali, Ctrl Shift V, coloco ele aqui, e olha, agora que eu clico nele, pode perceber que isso aqui já é um bloco. Então, ele criou automaticamente, sem a gente ter que selecionar, né, os objetos de novo, sem ter que ficar dando um nome para esse objeto. Enfim, é quase que uma forma automática de criar os blocos. Então, a gente pode usar esse tipo de criação de bloco quando precisa fazer alguma coisa mais rápida. Tudo isso que eu falei, além dos atalhos, eu também poderia selecionar aqui, clicar com ponto base, e daí a gente tem essas opções. Ó. Aqui em Clipboard, eu tenho essas opções que a gente acabou de fazer. Então, Ctrl Shift C, que é copiar como um ponto base. Então, eu poderia clicar aqui para copiar. E depois, na hora de colar, a gente poderia, né? Então, eu saio, clico aqui e a gente pode selecionar essa opção aqui, ó, Paste as Block. Então, colar como um bloco. Então, além de fazer isso pelo teclado, a gente também pode contar com esse atalho através do mouse. Então, clicando com o botão direito do mouse, vindo aqui nessa opção Clipboard e selecionando, né, essa daqui para copiar e essa daqui para colar. Eu vou colocar, então eu vou rotacionar esse nosso bloco e eu vou posicionar ele aqui. Pronto, perfeito. Só que daí, qual que é a desvantagem de fazer dessa forma que eu acabei de mostrar? Onde a gente faz o bloco de forma quase automática. Uma das desvantagens é que a gente não consegue fazer muito ajuste nele. Então, a gente não conseguiu colocar um nome, por exemplo. Então, se eu clico nesse meu bloco, venho aqui nas propriedades do bloco, olha, repara o nome que ficou esse bloco aqui. Tá? O CAD ele cria um nome automático e o nome desse bloco, nesse caso, é acifrão C1866D. Então, tipo, é um nome totalmente aleatório. Né? Então, é um nome codificado. Então, essa é a desvantagem. Tá? A principal vantagem é isso. Ó, e depois ali no painel de inserção, quando a gente vai ver, ele aparece, só que ele aparece com o código. Então, por isso que assim, dá para usar, mas eu evito ficar usando o tempo todo. Apesar de ser mais fácil, isso acaba, dependendo do tamanho do projeto, a gente acaba tendo problema e se confundindo quando eu tenho muitos elementos no desenho. Então, mas a opção existe, é interessante saber dessa opção. Beleza, a gente fez isso. Agora eu vou dar continuidade aqui. A gente vai fazer uma porta, que vai ser uma porta com 4 folhas.
Essa porta aqui vai ser o seguinte, a minha folha, as duas folhas do meio elas vão abrir e as duas folhas da lateral elas vão ser fixas. Então aqui se a gente pegar o nosso desenho, deixa eu abrir aqui. Olha, então aqui, olhando bem próximo no nosso desenho, a gente vai fazer essa porta aqui, né? Então, como eu expliquei, essas duas folhas internas elas vão correr, enquanto essas duas folhas aqui, que estão de frente para a varanda, elas vão ser fixas. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer esse tipo de porta. Então, vou entrar aqui, a gente vai selecionar esquadria de porta agora, porque mudou. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui polilinha, vou clicar aqui, ó, ponto 05, ponto 15, ponto 05. E aí, você também vai fazer a mesma coisa do outro lado. Perfeito. Fez isso, pode fazer o seguinte, ó, a gente também aqui vai fazer uma linha no meio e eu vou dar um offset de ponto 0,3 tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente vai ter essa situação aqui. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? Essa folha ela vai estar dividida em 4, né? Então, essa abertura está dividida em 4 painéis ali. E eu preciso dividir. Então, eu preciso encontrar qual que vai ser, né, o ponto de divisão de cada folha. A gente poderia pegar o DI, que é a distância, medir isso daqui e fazer a conta, né, que aqui não está muito difícil, é 2 metros dividido por 4. Mas, então assim, uma opção seria fazer assim. Um detalhe também é que você pode utilizar a calculadora quando for necessário. A gente tem uma calculadora aqui dentro do AutoCAD, não precisa necessariamente ficar buscando a calculadora do Windows. Então, como que a gente faz para acessar a calculadora aqui no CAD? Eu tenho aqui, ó, no menu, na parte de cima, nessa parte aqui de utilidades, a gente tem esse íconezinho que é o ícone da calculadora. Então, você pode clicar aqui, ou você também pode clicar pelo atalho Calc. Então, clicou em Calc, olha só, vai aparecer uma calculadora. Então, é prático, dependendo do que for fazer, é muito mais prático usar essa calculadora dentro do AutoCAD do que ficar saindo ali procurando a calculadora do Windows e tudo mais. Então, é uma opção que você tem aqui para poder usar. Eu vou fechar essa calculadora. E aqui nesse caso, apesar da conta estar fácil, apesar de ser, né, tranquilo para a gente dividir esse painel, vão ser 50 centímetros, eu quero mostrar a forma automática de fazer essa divisão. Então, como que a gente automatiza quando eu preciso dividir uma linha em vários pontos? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, no painel de desenho, então Draw, e aí aqui na parte de baixo a gente tem essa opção que chama dividir. O ícone é um pedaço de linha com Nzinho embaixo. Então, esse aqui é o comando dividir. Tá, a gente pode clicar ali ou eu posso acessar pelo atalho. O atalho a gente vai usar DIV, então de dividir, divide. Então, você clica aqui e aí a gente primeiro vai selecionar o objeto que vai ser dividido. Então, a gente vai dividir essa primeira linha aqui. Quando eu clico, então agora ele vai me perguntar em quantos segmentos de linha essa linha deve estar dividida. A gente vai colocar que são 4. Então, eu vou colocar 4 e vou confirmar com Enter. Bom, aparentemente nada aconteceu, e isso é normal. Então, vamos entender aqui como é que funciona essa divisão no AutoCAD. Olha, se eu clicar em cima da linha, essa linha vai continuar inalterada. Então, ela continua sendo uma linha inteira. Só que se a gente pegar o L-Enter e for passando o mouse aqui em cima da linha, a gente vai reparar que em determinado momento vai aparecer esse símbolo aqui, ó, que são os nós. Então, a gente tem um nó aqui, eu tenho um outro nó aqui, e eu tenho um outro nó, para cá. Tá? Para esse nó estar aparecendo, a gente precisa vir aqui no Snap, e essa opção aqui, ó, dos nós precisa estar ligada. Se ela não estiver ligada, não vai aparecer.
tá? Então, isso aqui sempre tem que estar ligado quando a gente for trabalhar com esse comando de dividir. Então, beleza. Ele faz ali, ele cria, né, esses nós que a gente pode usar como referência. Só que a gente não consegue ver. A gente não vê porque o CAD, ele cria por padrão esses pontos, mas eles são literalmente pontos que ficam escondidos embaixo da linha. Então, se eu viesse aqui e deletasse essa linha, olha, agora a gente consegue ver. Eu sei que está bem pequenininho, mas a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Então, o CAD, por padrão, ele divide dessa forma. Ele mostra ali esses pontos e daí a gente tem que ficar procurando os pontos em cima da linha. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá, mas para facilitar, para a gente não ficar perdido, né, procurando esses pontos. Principalmente quando a gente vai fazer, por exemplo, se eu fosse dividir ali uma escada, em que eu vou ter que dividir uma linha em 17 degraus, por exemplo. Daí eu vou ter 17 pontos desses e para ficar procurando vai dar muito trabalho. Então a gente pode fazer uma alteração que vai ajudar bastante. A gente vai fazer assim, a gente vai trocar a aparência dos pontos no AutoCAD. Então desses pontos aí que são os nós. Como que a gente faz isso? A gente vai usar um comando que chama ptype. Então que é point type, ou tipo do ponto. O atalho para esse comando vai ser pt. Então eu vou clicar aqui, ó, PT, e a gente vai dar um Enter. Aí ele vai abrir esse painel. Beleza. Nesse painel, então a gente tem várias opções de como esse ponto pode ser representado. Eu gosto de usar esse daqui, que eu acho que aparece bastante, fica bem visível, bem fácil de ver. E aí eu vou dar um OK. E já eu volto para explicar essas configurações aqui embaixo. Então, olha, agora que eu fiz isso, pode reparar que ficou muito mais fácil de encontrar. Então, a gente já tem claramente ali, eu consigo ver onde é que estão esses pontos e a gente consegue fazer essas linhas a partir deles. Então, trabalhar com os pontos assim é muito mais fácil. Tá? No dia a dia, eu prefiro trabalhar, então eu altero sempre o tipo do ponto. Aí, só para concluir essa parte aqui, é o seguinte. Quando a gente está em PT, então eu tenho aqui o tamanho do ponto. Eu deixo ele 5%, que é o padrão, tá ótimo assim. Mas tem duas formas aqui. Ele pode ser, nessa primeira opção, relativo ao tamanho da tela. Então, olha só. Aqui eles estão pequenos, só que daí eu afasto meu zoom. E se eu atualizar a tela, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, não agora, mas aqui, ó, vou dar um RE para regenerar, pode ver que o meu ponto aumentou. Então, ele aumentou porque eu afastei e esse ponto, em relação à tela, ele sempre tem que ter um tamanho fixo. Então, é por isso que ele aumentou. Se eu aproximar mais e regenerar de novo, o ponto vai diminuir. Então, essa é a opção padrão. O ponto vai ficar de um tamanho em relação à nossa tela. Se eu for lá em PT de novo, a gente tem essa outra opção aqui, que são pontos em tamanho absoluto. Então, eu poderia colocar aqui, ó, que o tamanho do ponto tem 5, por exemplo. Aqui vai ser 5, como se fosse nossos 5 metros. Ó. E ó, ele vai ficar gigantesco. Mas se eu colocasse ali, por exemplo, ponto 15. Então, olha, ele vai ficar desse tamanho. E daí é um tamanho fixo, um tamanho que não muda. Então, não importa o quanto que eu afaste ou o quanto eu aproxime, ele não vai mudar. É sempre um tamanho fixo, uma unidade fixa. Eu vou deixar aqui relativo à tela, que é o que eu geralmente uso, 5%, tá ótimo. E ele vai ficar assim. Beleza, então a gente já tem isso daqui feito. E daí eu vou fazer agora, para dividir, então eu vou fazer as linhas. Então, a partir desses pontos, a gente pode fazer, olha só, essas linhas. E é importante que depois que eu usei esses pontos da divisão, que a gente apague, porque esses pontos eles vão aparecer na plotagem. Então é importante a gente apagar, senão a gente vai ficar com esse xizinho aparecendo depois. Apaguei, beleza. Agora é só a gente dar trim. Então basta a gente dar trim onde eu quero, né? Então assim, vou pegar o trim, e aí aqui nesse caso, a gente vai dar trim aqui e aqui fora. Pronto. Então, essa porta, tá? A parte de dentro, ela sempre tem que abrir, né, para trás da parte fixa, então ela vai sempre ficar para dentro. Isso aqui é padrão. Se tiver na dúvida em relação a essas portas aqui,
É só lembrar, eu não sei se às vezes na casa de alguém, principalmente em casa de vó, às vezes tem essas portas aqui e o pessoal coloca um pedaço de cabo de vassoura aqui atrás para travar essa porta, né? Então, assim, se alguém for tentar abrir, mesmo que detone essa fechadura aqui, ela não abre porque para a parte de dentro vai ter um pedaço de pau travando aqui. Então é só lembrar, né, que essa parte de dentro aqui ela sempre corre para dentro, tá? Isso é bem comum de acontecer aí e eu acho que funciona muito bem em relação à segurança. Então, beleza, essa porta está feita. Falta agora a gente fazer a soleira. Então eu vou pegar aqui a esquadria de soleira e vou fazer uma soleira aqui e uma soleira aqui também. Tá pronta já a nossa porta com 4 folhas. E aí, beleza. Eu vou transformar isso daqui de novo, eu vou escrever esse bloco. Então, vamos lá. H, Enter. Você também pode escrever o bloco aí. Pronto, eu já fiz aqui e agora eu vou fazer mais uma porta, só que essa outra porta aqui ela vai ter 3 folhas. Então vamos olhar lá aqui no nosso desenho. Olha só a diferença. Então aqui ela tem 3 folhas. Beleza, essa daqui vamos fazer um pouquinho diferente. Ela recolhe toda para esse lado. Então a gente vai ter que fazer aqui um pouco diferente também. Vamos ver. Eu vou fazer aqui, o começo é idêntico, então a gente vai pegar aqui esquadria de porta e com polilinha a gente vai fazer aqui, ó, ponto 05, ponto 15 e fechar ali. E a mesma coisa do outro lado. Para fazer do outro lado, deixa eu mostrar uma coisa, te lembrar sobre um comando aqui. Em vez de fazer ali, eu posso, olha só, copiar. E aí a gente pode dar um mirror. Eu posso espelhar essa esquadria aqui. Então eu vou dar um MI, seleciono esse meu objeto, vou clicar aqui em um ponto base, que vai servir como o eixo de espelhamento, e daí eu clico. Aí ele vai perguntar se a gente quer apagar o objeto original. Nesse caso eu quero, então a gente vai clicar em Yes, e aí ele já virou. Aí aqui a gente tem que mover e encostar ele desse lado. Tá pronto. Beleza, agora a gente vai fazer uma linha aqui. Eu vou fazer um offset de 0,3 para cima e 2 offsets de 0,3 para baixo. De novo, você vai ter que dividir esse painel aqui em 3. Então, é só dividir por 3. Então, divide, seleciona o objeto e coloca 3 Enter. Pronto. Como a gente já mudou o tipo do ponto, ele já vai aparecer daquela forma que a gente queria. Vamos fazer essas duas linhas. E daí aqui tem que ir só dando trim, olha, para a gente ir diminuindo as folhas aqui. Pronto. Então, super fácil, super simples. Usar esse comando que é o dividir, ele deixa bem mais prático, porque a gente não precisa ficar se preocupando e calculando ali, né, quanto que tem que ter para cada folha. E então, assim, facilita bastante. E aí, para finalizar de novo, eu vou colocar aqui esquadria de soleira. E pode transformar isso em bloco, tá? Agora pode transformar esse bloco da maneira que você quiser. Então pode escrever ou pode fazer daquela forma preguiçosa que eu tinha comentado, que é Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Pronto. Beleza. Tá ótimo assim. Para concluir então as janelas dessa casa, falta a gente fazer essa janela aqui, que é uma janela com 50 centímetros, e essas outras duas janelas, que são as janelas de 90 centímetros. Todas essas têm uma folha só. Aí, para essas três, eu vou mostrar a forma mais básica
de representar uma janela no CAD. Tá? Então, quando eu estou fazendo, geralmente no dia a dia, eu utilizo esse padrão aqui que eu acho que fica mais apresentável, digamos assim. Mas dependendo da correria, dependendo até da etapa do projeto, onde, né, se eu estou fazendo um estudo preliminar, se é uma coisa ainda que está no início, a gente não precisa de todos esses detalhes. Então, para fazer uma janela de uma forma bem simples, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, esquadria de janela. Perdão, deixa eu começar aqui com esquadria de peitoril. Vou fazer um peitoril aqui, um peitoril aqui. E como essa parede tem 15 centímetros de espessura, se eu der um offset de 0,6 aqui e o outro offset de 0,6 aqui, a distância entre as duas linhas do meio vai ficar com 0,3, que é a espessura do meu vidro. Então eu posso fazer assim, ó, offset.06 daqui para cá e daqui para cá. E aí eu transformo isso em esquadria de janela, né, só o vidro. Pronto, está representada aqui nossa janela. Nesse caso, como são só 4 linhas, eu acabo nem fazendo um bloco disso, né, porque é muito simples. Mas é uma forma de representar, tá? Não deixa de estar correto a representação de uma janela dessa forma. A única coisa é que não tem muito detalhe, só isso. Então, é uma opção que você tem e pode ser feito assim também. Então, aqui, ó, fazer de novo. A gente faz aqui, dá 2 offsets de 0,6. Pronto. E para finalizar isso daqui eu vou copiar. Beleza, tá ótimo assim. Certo. Para finalizar essa parte aqui das esquadrias, eu quero mostrar como é que a gente pode fazer uma porta pivotante. Que no caso da porta pivotante vai ser na verdade o nosso portão. Então o portão aqui na frente ele vai ser pivotante. Vamos abrir aqui o nosso desenho e a gente consegue ver aqui na parte de baixo, ó, que eu tenho uma abertura de portão. Então aqui eu tenho 20 centímetros e nota que aqui a gente tem a medida, né? Não é a medida padrão de boneca, que é os 10 centímetros. É por isso que eu tenho uma cota aqui dizendo que são 20 centímetros. Aí eu vou ter a dimensão do portão, que está na tabela. Depois eu tenho 1,85 m e depois a gente tem aqui o portão de pedestre, que vai ser daí sim pivotante, que é o que eu quero mostrar agora, como é que a gente vai representar um portão pivotante, ou uma porta pivotante. Vamos olhar então, ó, eu vou vir aqui 20 centímetros e o P6 tem 2,60 m na alvenaria. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui minha linha auxiliar e aí a gente vai fazer o vão. Então aqui eu já vou fazer, você pode fazer aí também. Ó, então aqui eu já fiquei com um portão com vão de 2,60 m. A gente tem 1,85 m aqui de muro e depois 1,20 m. Então tá ótimo, a gente fez aqui. Agora eu vou pegar e fazer esse portão. Então vamos lá. Eu vou pegar a esquadria de porta, tá? Vai ser o mesmo aqui. E o início é a mesma coisa. Então vamos fazer aqui os dois batentes. Pronto, perfeito aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Como eu tenho 1,10 m de vão, a gente tem que definir como é que vai funcionar esse nosso portão pivotante. A gente vai definir o seguinte, que ele vai ter de abertura principal 90 centímetros e de abertura secundária vai ter 20 centímetros. E aí o eixo do pivotante,
Então ele vai ser assim, ó. Desse lado 90 e desse outro lado aqui 20 centímetros. E aí primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar o eixo do portão, tá? Eu vou deixar o eixo desse portão bem no centro do meu vão, tá? Então eu vou buscar aqui a partir do centro do vão. Vamos lá para o CAD. Eu vou vir aqui com o comando linha e desse ponto aqui até aqui, a gente vai ter 20 centímetros até o meu eixo de rotação, né? Porque a gente definiu que a abertura aqui do lado direito vai ter 20 centímetros. Então vamos por ponto 2. E aí eu acabei de encontrar o centro do nosso pivô. Tá? Então é o centro da rotação. E uma coisa importante, quando a gente está falando de porta ou portão desse jeito, a gente usa o termo pivotante, tá? Com P, porque ele vai girar em torno de um pivô, não é bivotante. Tem gente que fala bivotante porque tem duas aberturas, mas não é. É pivotante por causa do pivô que tem no meio, tá? Então, só para deixar isso claro. Aí vamos fazer aqui o seguinte, vamos desenhar esse pivô. Então, eu vou fazer aqui C Enter, e eu vou, né, para pegar o círculo, e aí a gente vai colocar aqui um pivô com 1 centímetro de raio. Ele vai ter 2 centímetros de diâmetro. Então, eu vou por ponto 0,1. Aí. A gente vai deixar ele bem pequenininho, porque o pivô geralmente tem que ficar embutido na folha da porta ou ali na estrutura do portão. Ele não aparece. Então, é por isso que a gente vai deixar ele com 2 centímetros. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma linha, porque a gente precisa fazer, né, a folha da porta. Então, eu vou fazer uma linha a partir do centro que vai subir 90 centímetros. E daí aqui, eu preciso, nessa folha da porta, ela vai descer também 20 centímetros aqui, para fazer depois esse lado. Mas vamos fazer assim, ó. Lembra que isso é da primeira aula. Quando eu tenho uma linha feita, a gente pode pegar a ponta de uma linha e eu posso aumentar essa linha aqui. Então, eu vou aumentar para baixo 20 centímetros. Vamos pôr ali ponto 2. E eu vou confirmar com Enter. Beleza, já está feito aqui. Agora é o seguinte, vai ser a folha da porta. E a gente acabou de encontrar o meio da folha. Como a gente está representando aqui, né, usando a medida genérica de 3 centímetros, então eu vou dar um offset de 1,5 centímetro para cada lado. Vamos pôr aqui offset 1,015. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso aqui do meio a gente pode deletar, não vai mais precisar. E aí eu vou fechar essa porta. Então ali, ó, a gente fecha a folha em cima e eu vou também fechar a folha embaixo. Agora, essa porta, ó, ela tem, nessa folha, na verdade, é formada por 4 linhas. Eu quero que você junte essas 4 linhas para transformar em uma polilinha. Eu vou fazer aqui, mas eu não vou falar. Eu espero que você lembre como que, né, qual é o comando para juntar essas linhas. Então, aqui eu vou fazer. Olha, o meu aqui já juntou. Tá ótimo. Dando sequência, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai deletar, então não preciso dessa linha. Opa. E agora eu preciso marcar a projeção da abertura. Vou pegar aqui, ó, a opção. Poderia buscar aqui. Eu vou mostrar uma outra coisa agora. Já vou apresentar um outro atalho. Eu poderia selecionar aqui, né, projeção geral, mas o que eu quero? Opa. Quero fazer o seguinte. Eu quero pegar essa linha aqui. Ó, a projeção geral ela já existe no meu desenho, mas eu quero selecionar ela e quero dizer para o CAD que essa aqui, a partir de agora, vai ser a minha camada padrão. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma forma fácil? Eu posso clicar aqui, nessa linha tracejada, e eu posso clicar nesse botão, ó, tornar corrente. Então, Make Current. Tá? A gente pode clicar aqui, ou eu posso usar o atalho MCU. Enter. Pronto, pode ver que ele já desselecionou a linha, e agora a camada padrão que eu estou usando, na verdade, a camada corrente, é projeção geral.
Então isso aqui é um atalho, ó. A gente consegue selecionar qualquer linha do nosso desenho, por exemplo, essa daqui do muro, MCU, e agora eu já estou usando a linha alvenaria baixa. Então isso daqui também facilita bastante, porque a gente não tem o trabalho de ficar procurando aqui no painel das camadas. Então eu vou clicar aqui, MCU, já estou usando projeção. Beleza. E agora a gente vai fazer os arcos para indicar a projeção. Então, só lembrando aqui, ó, a gente vai, você pode, lembrando mais uma vez, você pode usar o arco de 3 pontos, que é aquele arco que aparentemente vai ficar certo, não vai ter problema, mas ele não é 100% preciso. E eu posso usar também o arco que seria o correto mesmo, esse aqui, ó, o centro, começo e fim. Então, eu vou clicar aqui, e aí vamos lá, ó, eu vou clicar no centro, no caso é o meu pivô. Lembra que o arco, ele sempre vai funcionar em sentido anti-horário, né? Ele vai ser desenhado em sentido anti-horário. Então, eu primeiro vou clicar aqui no meio da folha, para depois clicar aqui embaixo. Então, pronto, eu já marquei aqui a projeção dessa abertura. Só falta marcar essa outra projeção. Para marcar essa projeção, ao invés de clicar aqui nesse painel, eu vou mostrar o atalho para essa ferramenta. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Enter, que seria para acessar o arco de 3 pontos, o arco normal. Mas se eu quiser começar, né, ao invés de clicar ali no ponto, que seria o início do arco, o segundo ponto do arco e o ponto final, eu vou começar pelo centro. Então, aqui na nossa linha de comando, pode reparar que a gente tem essa opção, ó, centro. E aí pode reparar também que o C ali, né, é a letra maiúscula e está em azul. Então, se eu quiser, eu posso clicar C, Enter. E agora eu vou selecionar o centro, o começo do arco e o final do arco. Pronto. Tá? Então, a gente consegue acessar essa ferramenta aqui, ó, que é o arco a partir do centro, começo e fim, através do A-Enter, C-Enter. Daí a gente vai direto para aquele comando do arco. E para finalizar aqui, só falta as duas soleiras. Então, eu vou pegar a esquadria de soleira e vou fazer aqui. Então, faço aqui e faço aqui também. Tá pronto já o nosso portão. Só um detalhe que falta, apesar de não parecer na plotagem, isso é interessante a gente tirar para ficar certinho. Esse nosso portão, ele, aqui ó, quando a gente está vendo ele, né, dessa forma, eu não consigo ver a linha da soleira embaixo do portão. Então, eu posso tirar essa linha nesses 2 pontos. E daí ele cria essa impressão realmente de que o portão está por cima da soleira, que é o que é na realidade. Então, essa representação aqui ela fica 100% correta. E aí, beleza, para concluir, eu vou aqui transformar, né, eu vou escrever um bloco. Pronto, então aqui o meu bloco já foi criado, tá certinho. Agora é o seguinte, eu vou fazer um exercício aqui, a gente vai começar a trabalhar com os blocos de mobiliário, que são bastante interessantes também, essa é uma parte bem legal. Eu vou mostrar, a gente vai fazer um exercício primeiro, em que os blocos eles vão estar totalmente errados, tá? Isso é de propósito. Por que eu vou mostrar essa opção? Porque se você for buscar blocos na internet, né, ou for comprar blocos na internet, enfim, é bem possível que os blocos que você vai encontrar, eles vão vir com alguns problemas, eles vão vir desconfigurados, vão vir com camadas né, todas erradas para o nosso padrão de desenho, vão vir com as medidas erradas. Então, tem vários problemas que podem acontecer e eu quero mostrar como você pode resolver todos esses problemas. Então, é por isso que a gente vai trabalhar primeiro com 2 blocos totalmente errados para depois aprender a fazer, digamos assim, da maneira mais fácil
né, do jeito mais rápido e mais prático realmente de trabalhar com eles. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode inserir esse bloco. Para a gente inserir o bloco, a gente vai usar o comando insert. Ele está aqui no nosso menu, ou eu também posso acessar ele através do atalho e Enter. Então eu vou clicar aqui e Enter, e vai abrir aqui na parte direita um painel dos blocos. Então primeiro a gente tem aqui os blocos recentes. Esses são os blocos que eu usei, inclusive em outros desenhos recentemente aqui no AutoCAD. Aqui eu tenho uma aba para os blocos que existem nesse arquivo que eu estou mexendo. Então olha, todas aqueles portas e janelas que a gente criou, elas vão aparecer aqui. E aí, para eu carregar um bloco que existe no meu computador, nós podemos vir aqui, ó, em Biblioteca. Tá? Então a gente clica nessa aba Libraries e a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, Abrir Biblioteca de Blocos. E aí a gente vai selecionar o bloco que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte, para selecionar, no material que eu passei para você, então vai ter aqui uma pasta que chama Exercício do Curso, e aí tem a pasta Blocos Soltos, e dentro dessa pasta a gente tem alguns blocos. Vamos ver aqui, ó. Então quando a gente clica uma vez nesses blocos, a gente já consegue pré-visualizar como que tá, né, cada um desses blocos. Vamos selecionar aqui a cama de solteiro. Então essa daqui que é um bloquinho verde. Eu vou clicar nela, eu vou clicar em Open, ele vai carregar aqui, e daí é o seguinte, agora, como ele está carregado, a gente pode fazer assim, ó. Ele aparece aqui, e aí a gente vai selecionar. Então para eu colocar ele no desenho, eu vou clicar aqui em Cama, e vou clicar dentro do arquivo. Então a gente clica aqui. Pronto. Aparentemente não aconteceu absolutamente nada, mas isso é normal. Ó, se eu for afastando aqui, você também pode ir afastando, olha só onde está o nosso bloco. Então o nosso bloco está ali, está totalmente longe, né? Está bem longe do nosso desenho, na verdade. Então aqui tem alguns detalhes que a gente vai precisar resolver. Eu vou fechar esse painel aqui de inserção dos blocos e vamos entender. Então a primeira coisa, pode ver que a gente clicou aqui, né? Eu cliquei próximo da planta baixa, só que o bloco ficou lá longe. Isso quer dizer que o ponto de inserção desse bloco está muito distante. Então quem criou esse bloco criou, né, com ponto base muito longe. E daí isso vai dificultar bastante na hora de trabalhar aqui com o bloco. Então vamos fazer o seguinte, vamos editar esse bloco. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser editar o ponto base. Então eu vou selecionar o bloco, a gente pode clicar com o botão direito do mouse e vamos selecionar essa opção aqui, ó, Block Editor. Então a gente vai editar o bloco. Lembra que aqui ele vai trocar o menu, então ele trocou todo o menu aqui para as opções do bloco e também ele abriu uma aba de desenho só com o bloco. Então não tem mais nada aqui além disso. Primeira coisa, então, vamos redefinir o ponto base. A gente vai vir aqui, ó, nesse painel lateral e eu vou selecionar essa opção Base Point. Então eu clico e agora a gente vai definir qual que vai ser o ponto base novo. Então eu vou clicar aqui. Ó, o CAD já vai marcar, aquele é o ponto base, e vamos salvar essas alterações para ver o que acontece. Então eu vou vir aqui, fechar editor de bloco e salvar as alterações. Olha só. Então o ponto base agora, né, o meu bloco ele já se mexeu e ele respeita aquele ponto que eu tinha clicado para inserir o bloco e daí o bloco veio para cá, veio para esse ponto. Então pelo menos a gente já resolveu esse problema. Agora tem um outro problema. Qual é? Esse bloco está totalmente fora de escala, então ele está muito grande. Aí vamos ver o seguinte, então sempre que o bloco estiver muito grande, a primeira coisa que a gente faz é medir. Então eu vou pegar aqui DI e vamos ver qual que é o tamanho. Ó, esse bloco aqui tem 83,82 metros e a altura dele está em 190 metros,5. Então o que acontece? Algumas vezes os blocos eles vão estar só na escala
diferente. Então, em vez de metros, ele vai estar em centímetros ou milímetros. Nesse caso aqui, essa cama, a gente pode presumir que ela está, na verdade, em centímetros. Porque uma cama de solteiro, ela realmente tem uns 190 centímetros por uns 83 centímetros de largura. Então, a gente pode, né, entender que, na verdade, a unidade de medida desse bloco está em centímetros. Se está em centímetros e a gente está trabalhando em metros, é fácil converter. Basta, né, para a gente converter centímetros em metro, é só a gente dividir por 100. Então, nesse caso aqui, é muito fácil de fazer essa conversão. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Para fazer isso, agora a gente vai ter que trabalhar com o comando escala. Então, a gente vai ter que alterar a escala do bloco. O comando escala a gente pode encontrar aqui, ó, em Scale, ou eu posso também acessar pelo atalho SC. Então, SC, Enter, e aí a gente vai selecionar o bloco e eu vou confirmar a seleção com Enter. Beleza, a gente fez isso, agora a gente precisa selecionar um ponto base, e eu aconselho que esse ponto base sempre seja próximo da nossa planta baixa. Porque, olha, eu vou clicar aqui, e pode perceber que esse bloco ele vai aumentar e diminuir com base nesse ponto base que eu acabei de selecionar. Então, se a gente coloca um ponto base muito distante, esse bloco ele vai ficar pequenininho, mas ele vai ficar longe da planta baixa. E depois a gente tem que mover ele novamente. Então, para evitar esse trabalho, é só selecionar um ponto aqui próximo da nossa planta. Beleza, então agora a gente vai precisar colocar o fator de escala. Como eu falei, nesse caso, a gente quer dividir por 100. Então, se a gente vai dividir por 100, a gente pode colocar literalmente aqui, ó, 1 barra, que seria o sinal de divisão, por 100. Então, aqui a gente está dividindo, né, isso aqui por 100. Então, vou dar um Enter. E olha só, a gente aproxima agora. Vamos ver. Se eu pegar o DI mais uma vez, a gente vai ter aqui as medidas, olha. 83 centímetros por 1,90 m, tá? Então agora deu certinho. Agora esse bloco está em um tamanho que a gente consegue usar ele aqui. Então se eu for colocar ele no quarto, olha, a gente consegue usar e ele está proporcional à nossa planta baixa. Ótimo, a gente já resolveu esse problema. Agora tem mais um problema desse bloco que a gente ainda precisa resolver. Todos os blocos de mobiliário, o ideal é que eles estejam na camada de mobiliário. Então, o que acontece? Eu preciso selecionar esse bloco e eu preciso vir aqui e alterar, colocar ele aqui, ó, layout mobiliário, nessa camada. E quando ele está nessa camada, ele precisa ficar na cor cinza. Mas nesse caso aqui, você pode ver que ele não fica na cor cinza. Então, vamos ver como que a gente faz para resolver esse problema. A gente vai de novo, mais uma vez eu vou entrar aqui no editor de bloco e vamos dar uma olhada. Olha, dentro do editor de bloco, quando eu seleciono isso aqui, a gente consegue perceber que na verdade ele continua sendo um bloco, porque isso aqui está tudo unido. Então o que acontece? Aqui a gente tem um bloco dentro de um outro bloco. Tá? Esse tipo de coisa é normal a gente se deparar com esse tipo de situação, mas aqui não vai ser necessário. Isso é normal, por exemplo, se a gente tem um bloco de uma mesa com várias cadeiras em volta, onde a mesa é um bloco e as cadeiras também são blocos. Aí faz sentido. Mas nesse caso aqui, que é a minha cama, não precisa ter bloco dentro de bloco. Então aqui o que a gente pode fazer? Eu posso explodir, mas eu estou fazendo o comando de explodir dentro do bloco. Então assim, eu vou explodir aqui, e aí eu vou só dar um OK, ó. Olha, agora vocês podem ver que está tudo separado. Mas se eu venho aqui, salvo essas edições, quando eu saio do editor de bloco, isso aqui ainda continua sendo um bloco. Entendeu? Então a gente tinha bloco dentro de bloco, agora eu só tenho um bloco. Eu sei que isso é um pouquinho confuso agora no começo, mas não é difícil de entender. Fazendo isso, conforme você vai repetindo esses ajustes aí no seu computador, eu acredito que vai ficar fácil de você entender essas questões. Então, eu vou voltar aqui para o editor de bloco. Tá. Aí, o que acontece aqui? É o seguinte, mesmo se eu fosse tentar ainda mudar
a camada desse nosso bloco, ele não ia mudar de cor, tá? Ele não ia sair dessa camada verde. Por que que isso acontece? Então vamos lá para a explicação. Deixa eu vir aqui na aba Home e olha, eu vou selecionar nessas linhas que estão dentro do bloco. Pode perceber que a camada que está sendo usada aqui é a camada layout mobiliário, mas ela está verde pelo seguinte: apesar de estar usando a camada de layout mobiliário, aqui nas propriedades dos meus objetos, a cor ela está definida como uma cor verde, ao invés de ser by layer. Então aqui o ideal é que sempre esteja, né, a cor esteja by layer, ou seja, a cor sempre respeita a camada que eu estou usando. Caso contrário, não importa a camada que eu usar, a cor sempre seria verde, tá? E não é isso que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, a cor vai ser by layer, e dentro dos blocos de mobiliário, eu aconselho que você sempre deixe na camada 0, e já já eu vou explicar o porquê. A camada 0 lembra que é a camada padrão do AutoCAD, então eu vou colocar aqui na camada 0, e beleza, aí ele tem que ficar 0 e by layer. Deixa eu dar um fechar editor de blocos e eu vou salvar. Pronto. Então aqui, agora ficou fácil a gente fazer essa edição, porque olha só, conforme eu seleciono esse bloco e mudo a camada dele, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma outra camada, View. Ele fica rosa. Se eu colocar de novo no mobiliário, ele vai ficar cinza, né, na camada, na cor correta, digamos assim. Então a gente precisa, isso só vai funcionar se os elementos dentro do meu bloco estiverem na camada 0 e estiverem by layer. Então esse é a única forma de fazer com que o bloco, né, respeite as camadas que eu quero. Porque olha só, aqui no caso da janela. Lembra que aqui na janela a gente usou esquadria de janela e esquadria de peitoril para desenhar essas linhas. E depois a gente cria um bloco. Se eu selecionar aqui, esse meu bloco, olha, ele está na camada esquadria peitoril, porque era a camada que eu estava usando quando ele foi criado. E eu poderia mudar para qualquer camada aqui. Por exemplo, vamos mudar para essa aqui, camada de estrutura. Então eu mudei, só que olha só, ele não muda, a aparência do bloco não muda. Isso é porque as linhas dentro desse bloco, elas estão na camada né, que a gente tinha especificado. Então ele só vai, digamos assim, obedecer a camada que eu coloco para o bloco se os elementos dentro do bloco estiverem na camada 0. Tá? É a única camada que vai permitir isso. O resto, todas as outras aqui que a gente criar, o bloco vai continuar sem sofrer nenhuma alteração. Então não importa a camada que eu colocar esse meu bloco, as linhas, né, elas sempre vão ser aqui, ó, azul e verde. Tá? A gente não vai ter essa diferença. Então é por isso que no caso dos mobiliários, eu prefiro sempre deixar na camada 0, que daí fica facinho da gente mudar as camadas. Ou se preferir, né, se não for 0, você pode trabalhar com a camada layout mobiliário mesmo. Mas uma dessas duas opções, porque no final das contas o bloco precisa estar cinza na camada correta para sair com o peso de linha correto depois. Então aqui a gente já resolveu essa questão da cama. Agora é só rotacionar e a gente pode encaixar ela em algum lugar para usar, né, para ir mobiliando aí o nosso ambiente. Pronto. Então beleza, vamos fazer mais uma vez. Vamos pegar um outro bloco que esteja, digamos assim, todo errado para a gente resolver os problemas desse bloco. Então aqui a gente vai pegar de novo, ó, eu vou clicar em Enter e aí eu vou clicar aqui nessa pastinha, tá? Então aqui, como ele já carregou a biblioteca, a gente não tem mais aquele botão grandão de carregar a biblioteca de blocos. Mas eu posso vir aqui, ó, nessa pastinha e aí eu vou continuar podendo selecionar os blocos no meu computador. Então eu vou vir aqui na pastinha, materiais, exercício do curso, e a gente vai pegar agora a cama de casal. Tá? Então eu vou dar um abrir, ele vai carregar, então vai demorar um pouquinho, e carregou, pronto. Então agora eu vou clicar aqui
nessa cama e vou colar aqui. Pronto. Vamos ver. Ó, eu vou fechar o painel e eu vou dar um zoom extends, né, para conseguir encontrar essa minha cama, que ela provavelmente está também com o ponto base errado. Então, lembrando, do zoom extends você pode clicar 2 vezes na bolinha do mouse ou clicar aqui também. Nossa, ficou bem longe. Olha só, nossa planta está aqui e a minha cama está aqui. Então, olha, selecionei o bloco, o ponto base dele está aqui. Primeira coisa, então, para a gente facilitar, vamos alterar o ponto base. Então, vou clicar aqui, botão direito do mouse, editor de bloco, Base Point, e a gente define um ponto base novo. Vou dar um OK aqui. Pronto. Tá ótimo. Nesse caso, vai ser diferente. Veja bem, ó, se a gente der um DI, beleza, eu tenho uma cama com 1,50 m, tá? Vamos ver aqui, por 2 metros. Só que eu quero, e isso aqui é uma coisa que eu estou definindo, né, assim, a gente poderia trabalhar só com a escala da forma que eu falei, dividindo por 100, mas aqui eu quero fazer de uma outra forma. Eu quero deixar essa minha cama para que ela tenha exatamente 1,58 m de largura. Tá? Então não vai bastar a gente dividir por 100, porque agora vai ser uma escala totalmente quebrada. Então eu quero deixar com 1,58 a largura dessa minha cama. Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer escala onde eu vou poder colocar uma medida específica no nosso bloco ou no nosso objeto, tá? Mesmo que não seja um bloco. Então vamos lá. O comando vai ser o mesmo que a gente usou anteriormente, é o comando escala. Então eu vou clicar aqui SC, ou também poderia acessar ali pelo painel, e a gente vai clicar para selecionar esse bloco. E depois vamos confirmar. Agora a gente precisa selecionar um ponto base, como eu tinha comentado, de preferência próximo da nossa planta baixa. E agora, nessa hora que ele pede, né, para a gente colocar o fator de escala, a gente vai selecionar a referência, tá? Aqui ele não está mostrando, deixa eu ver se eu faço de novo. Isso aqui deu problema no CAD e ele deveria estar mostrando a opção aqui. Eu posso acessar a opção clicando em R Enter, mas eu queria mostrar para você a mensagem que aparece na linha de comando. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Aí, agora deu. Olha, então pode perceber que ele tem que estar aparecendo isso aqui. Pode ver que ele diz para a gente especificar uma escala ou para colocar uma referência. Eu vou trabalhar com uma referência. Então, a gente vai clicar em R Enter. Ou poderia clicar ali em referência, direto. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir qual que vai ser o comprimento de referência. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou clicar em uma ponta, vou levar até a outra ponta. Então, esse comprimento de linha que eu quero que tenha 1,58 m. Depois que a gente selecionou a nossa referência, agora eu preciso falar para o CAD quanto que vale aquela linha que eu selecionei. Então, a gente vai por aqui, ó, 1,58. E eu vou dar um Enter. Pronto. Então, ele já deu a escala. Vamos ver. Eu vou mover isso daqui para próximo da planta. E olha só. Se eu vier com o DI, então agora a largura da minha cama tem exatamente 1,58 m. A altura vai ser um resultado, né, proporcional a essa medida que eu coloquei. Então, a altura ali ficou com 2,10 m. Mas é assim, isso é o que a gente chama de escala de referência. Isso daqui vai ser bem útil, depois a gente ainda vai usar de novo durante o curso. Então, dessa forma que a gente consegue dar uma escala nos blocos, mas sem precisar trabalhar com o fator de escala. A gente vai trabalhando com as medidas, colocando as medidas específicas que a gente quer. Então, para concluir essa cama, eu preciso aqui, ó, deixar ele na camada de layout mobiliário. Mas, de novo, não está indo. Ele não sai desse azul. Então, deixa eu entrar aqui no editor de bloco. Vou selecionar essa cama. Olha, mais uma vez a gente vê aqui que ela é um bloco dentro de outro bloco. Então, a gente vai explodir. Eu vou selecionar todas essas linhas. Vou deixar aqui na camada 0. E ainda não ficou... tem que ficar preto aqui no caso, né? Porque a gente está usando a camada 0. Ah, mais um detalhe. A camada 0, quando a gente usa essa cor aqui, que é a cor branca,
Se eu estiver trabalhando com fundo claro no AutoCAD, essa linha vai aparecer preta. E se eu estiver trabalhando com fundo escuro, ela vai aparecer branca. Então essa cor ela vai automaticamente mudar conforme o fundo do meu AutoCAD. Então aqui como ele está cinza, olha, ele vai ficar preto. Aí eu vou vir aqui, então mudar as propriedades. Ele não é cian, ele vai ficar sempre by layer, ele vai ficar respeitando a cor da minha camada. Pronto, a gente vai dar um fechar editor de bloco e eu vou salvar essas alterações. E agora está pronto. Então agora de novo, olha, se a gente fosse mudar as camadas, ele também ia mudar a camada do bloco, né? Ele ia respeitar a cor que eu estou selecionando aqui. Então é assim que tem que ficar. Aí tá ótimo. Beleza. Então assim, essa é uma forma, né, que a gente pode, como eu falei, se você for pegar o bloco de algum lugar, baixar ele da internet, é bem provável que venha com algum tipo de problema que eu mostrei. Então esses daí são os passos que você pode fazer para resolver os problemas. No entanto, no dia a dia existe uma forma mais fácil de trabalhar com os blocos. E aí eu vou mostrar agora. Então o que a gente faz? Eu vou ter um arquivo de template, que é um arquivo padrão já com todos os blocos carregados. Os blocos vão estar todos na escala correta, ou seja, em metros. E daí a gente pode facilmente utilizar eles no nosso desenho. Então vamos lá, deixa eu mostrar como é que a gente vai usar esses blocos aqui. Então, para utilizar a nossa template, nós vamos lá na pasta dos materiais do curso de AutoCAD. Eu vou abrir essa pasta que chama Templates e dentro da pasta Templates você vai encontrar alguns arquivos. Vamos começar utilizando esse template padrão Zoom mobiliário. Então eu vou abrir esse arquivo e olha só, esse arquivo aqui ele já tem organizado diversos blocos. Então a gente tem aí bloco de cozinha, de escritório, mesa e assim por diante. Então para utilizar, olha só como vai ser bem mais fácil. Por exemplo, eu vou pegar aqui um sofá. Então eu vou escolher um sofá. A gente clica em Ctrl C. Como eu vou copiar de um arquivo para o outro, a gente precisa copiar com Ctrl C, Ctrl V. Não vai dar para usar o CO, que é o copy do AutoCAD. Então eu dei um Ctrl C, vou passar para o meu arquivo aqui da aula 2 e a gente vai dar um Ctrl V. E vou colocar ele aqui. Pronto. Como é da template, então ele já está na camada certa, ele vai estar no layout mobiliário. E aí é só a gente ir ajustando. Então a gente pode rotacionar aqui os blocos e colocamos eles, né, nos pontos onde eu quero. Então aí você pode ir trabalhando com todos esses blocos. Tá? A gente tem aí diversas opções, por exemplo, aqui para cama de casal. Eu posso pegar tudo isso daqui que já é um conjunto pronto e a gente joga para cá. Então deixa eu apagar. E aqui, olha, a gente vai rotacionando e eu vou encaixando ali para mobiliar essa nossa casa. Então agora o que você vai fazer? Você vai mobiliando a casa com esses blocos. Tá? Vai ser mais fácil utilizar, né, essas templates que já existem. Aí além dos blocos do mobiliário, você também pode continuar mobiliando utilizando os outros templates. A gente também tem aqui templates de veículos e eu tenho template hidráulico. Então deixa eu abrir aqui para mostrar. A gente tem aqui o hidráulico. No hidráulico a gente vai encontrar bacia sanitária, pia, esse tipo de coisa, chuveiro, banheira, tem bastante coisa aqui também. Então aqui eu já posso colocar, por exemplo, se eu quiser uma bacia, a gente dá um Ctrl C, vem no nosso arquivo e dá um Ctrl V. Então pronto, tá? Daí a gente vai colocando aí e mobiliando, colocando os blocos da forma que você preferir, tá? Não precisa ficar tentando fazer, não precisa deixar igual o meu aqui. Eu vou continuar fazendo para mostrar, mas você não precisa
deixar à disposição dos móveis igual o meu desenho. Você pode fazer da maneira que você acha melhor. Aqui é livre, tá? Então a casa é sua, você faz da maneira como você preferir. Eu quero mostrar mais algumas coisas aqui em relação a essa parte de mobiliar os nossos ambientes. Aqui no banheiro é importante a gente sempre definir bem os eixos hidráulicos. Então, por exemplo, aqui no chuveiro, eu evito de colocar o chuveiro de forma aleatória nessa parede. Então eu posso vir aqui com uma linha auxiliar e a gente pode marcar, por exemplo, eu quero uma linha que esteja... Vamos fazer uma linha reta aqui e eu vou colocar um offset de 0,4. Então aqui o chuveiro vai estar exatamente a 40 centímetros da minha parede. Aí a gente pode pegar aqui e posicionar ele. Eu vou dar mais um offset de 0,4, que aqui vai ser a porta do box. E daí da porta do box para o eixo da bacia sanitária, eu vou colocar aqui 0,45 centímetros. Então, o eixo da bacia vai ficar aqui. E, por fim, a gente pode colocar o eixo da pia. Então, eu vou copiar agora, ao invés de dar offset, porque daí a gente consegue ir vendo aqui, ó, mais ou menos a distância correta. Então, eu vou deixar ele a 0,60 centímetros. Então, 0,6 para o lado. E daí eu posso posicionar ele bem aqui. Pronto. Então, a gente já conseguiu colocar. Ele está posicionado, ó, as peças sanitárias estão posicionadas da forma correta. Para fazer aqui o box, eu gosto de usar, então eu vou colocar aqui, ó, 0,80. Como é vidro, a gente vai colocar um offset também de 0,03. E eu vou deixar aqui na camada de, ou a gente deixa na camada de janela, ou a gente pode utilizar essa camada aqui, que é divisória. Então, eu posso usar essa camada para representar a porta do box. Tá pronto. E aí, na template que eu passei para você, você também vai perceber que não existe nenhum guarda-roupa pronto, nenhum armário pronto naquela template. Isso acontece pelo seguinte, para a gente representar um armário, não tem necessidade de ficar representando o armário com aqueles cabides, que é a forma que as pessoas representavam antigamente. Hoje em dia, a gente representa de uma forma mais simples
e tão simples que a gente não vai nem precisar ter esse bloquinho pronto. Então ele é representado da seguinte forma. Deixa eu trocar aqui para o layout mobiliário, minha camada, e a gente faz assim, ó. Eu vou fazer uma polilinha, e aí aqui, por exemplo, esse guarda-roupa, então vai ser um guarda-roupa de 2,5 metros, por exemplo. Eu vou colocar aqui 2,5, ponto 60 centímetros, que é uma profundidade legal para um guarda-roupa. Aqui eu vou vir até a parede e vou fechar essa polilinha. Para finalizar, basta a gente fazer uma linha na diagonal. Pronto, isso aqui já é a representação correta de um guarda-roupa. Tá? Então, é assim que a gente faz, por isso que não tem ali na template pronto. É muito fácil fazer e você consegue ajustar certinho o tamanho que você precisa. Então, né, quando for usar o guarda-roupa, você pode trabalhar dessa forma aí. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pular, então eu vou fazer um corte aqui no vídeo e você já vai ver toda a minha casa ali, toda mobiliada, toda completa, tá? Eu espero que você também consiga mobiliar a casa toda e daí a gente depois dá a sequência, ainda trabalhando com os mobiliários, mas eu vou mostrar um outro detalhe bem legal, tá? Dessa parte dos mobiliários. Então aqui a minha casa, ela tá quase pronta, quase que já mobiliei ela inteira, mas ainda falta fazer a cozinha. E para fazer a cozinha, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente representa as bancadas. Então nas bancadas, elas também são bem fáceis de desenhar, é por isso que você não encontrou na template bancadas prontas. Aqui no caso dessa cozinha, a minha bancada, ela vai ser em L. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar essa camada, que é mobiliário bancada. Então a gente vai clicar aqui e eu vou com polilinha fazer, ó. A bancada de cozinha geralmente também tem 60 centímetros. Então eu vou colocar 0,6. A gente vai trazer para cá. Olha, tem 2,1 até a parede. Então eu vou colocar 1,5, né, que vai ficar sobrando ali 60 centímetros. E aí eu vou levar até ali. Pronto, eu já desenhei aqui a bancada. Agora a gente pode colocar, por exemplo, a geladeira. Então eu vou trazer essa geladeira para cá, vou rotacionar e a gente vai encaixar aqui. O fogão também a gente precisa trazer, então eu vou trazer o fogão, vou rotacionar ele para ele ficar na posição correta. E vou deixar ele encostado aqui. Deixa eu afastar ali uns 30 centímetros e vou trazer ele aqui para frente. Pronto. E deixa eu afastar um pouco mais essa geladeira. Eu achei que ela ficou muito perto. E por fim a gente tem a nossa pia. Então a pia basta colocar aqui também. Então é assim, a gente representa a bancada também com polilinha ou linha. Né? Ambas as formas vão funcionar, mas é dessa maneira. Aí nesse ponto em que, por exemplo, né, a bancada não vai existir dentro da geladeira, então a gente precisa dar um trim aqui. Pronto. E aí a gente até pode fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui uma linha e dar um offset de 0,05, por exemplo, né, para deixar esse espacinho. Então vou dar um fillet aqui e aí a bancada terminou ali, né? Não pegando na geladeira. A mesma coisa eu posso fazer desse lado, mas aqui eu vou diminuir essa linha aqui, ó, 0,05 e vou trazer aqui para o lado, encostando aqui. Pronto, então eu deixei liberado o espaço onde eu vou colocar a geladeira. Aqui a gente também vai ter uma bancada em cima dessa, né, que vai aparecer, e é por isso que a gente colocou essa linha de projeção, porque isso daqui é a parede que está embaixo da nossa bancada, aquela bancada mais alta, de 1,10 m. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, olha, eu posso fazer uma polilinha por cima dessa linha, e eu vou dar um offset de 10 centímetros. Isso porque, se a gente for ver no desenho, essa bancada ela tinha 35 centímetros de largura. Então aqui eu tenho 15, e se eu der um offset de 10 para cada lado, a gente vai acabar com 35. Então, offset de 0,1 para fora. E tá pronta aqui
a nossa bancada. Tá? Eu posso dar um trim aqui também. Pronto, a gente acabou de representar certinho ali. Beleza, feito isso, agora eu quero fazer, né, mostrar mais uma ferramenta interessante, uma opção interessante. Eu quero colocar um aparador aqui nesse quarto do casal, na suíte. Só que o aparador, se eu for procurar na template, pode ser que você não vá encontrar nada que vai te agradar. Então, nesses casos, quando a gente precisa pegar um bloco, né, criar um mobiliário que não existe, a gente pode sair procurando na internet, mas a forma mais fácil é fazer isso através do SketchUp. Eu sei que esse aqui não é o curso de Sketch, mas isso aqui funciona muito bem no CAD, então eu vou apresentar, né, essa solução para você e você pode fazer isso, mesmo não sabendo mexer no Sketch, não tem problema, dá para fazer. Então como que vai funcionar? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o SketchUp, então eu preciso estar aqui no Sketch e eu vou entrar aqui no 3D Warehouse, tá? Que é a biblioteca do SketchUp. Aqui na biblioteca a gente vai procurar um aparador. Então eu vou procurar aqui um aparador que me agrade. Deixa eu ver alguma coisa. Ó, eu vou pegar esse aqui, que ele tem umas bordas arredondadas. Então eu gostei, eu vou clicar aqui para fazer o download. Vou baixar ele aqui no Sketch e vou posicionar ele aqui. Bom, beleza. Eu vou apagar tudo que eu não preciso no SketchUp. Então aqui eu apago essa foto e fico só com o meu aparador. Então eu quero transportar esse aparador lá para o CAD. Como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é eu tirar a perspectiva aqui do SketchUp. Porque no AutoCAD os elementos eles são representados em projeção paralela. Então eles não têm perspectiva. Tá? Quando eu olho, por exemplo, esse aparador de cima, ele tem que ser todo chapado. Então, para a gente fazer essa alteração aqui no Sketch, eu vou vir aqui na opção de câmera e vou alterar para projeção paralela. Pronto. A segunda coisa que eu preciso fazer é visualizar esse aparador de cima. Então, a gente vai vir aqui, ó, eu vou clicar nessa parte cinza, onde não tem nada no SketchUp, com o botão direito do mouse, e eu vou selecionar essa opção aqui, que chama Exibições. Pronto, vai abrir essas casinhas. Nessas casinhas, a gente vai pegar e selecionar essa opção aqui, que é ver do alto. Então, eu clico e agora, beleza, eu estou vendo esse bloco, né, esse objeto de cima. E para eu poder exportar ele para o CAD, a gente vai fazer assim. Então, agora que tem que prestar bastante atenção. A gente vai vir aqui em Arquivo, eu vou selecionar essa opção Exportar, e eu vou exportar para um gráfico em 2D. A gente clica aqui, deixa eu abrir minha pasta, onde ele vai ser salvo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, você precisa salvar como um arquivo DWG do AutoCAD. Tá? A gente tem várias outras opções, mas aqui nesse caso vai ser pro AutoCAD. Então eu vou deixar aqui e eu vou dar um nome. Então vai ser aparador. E posso clicar em exportar. Ele vai carregar, já exportou. Agora, se a gente for na pasta, então eu vou abrir aqui a pasta do curso, onde eu vou encontrar aquele arquivo de CAD. Você pode abrir esse arquivo de CAD. Então aqui o CAD sempre vai dar uma mensagem dizendo que esse arquivo não foi criado com o software do Autodesk, né, porque ele foi criado a partir do SketchUp, mas você pode clicar em continuar a abrir o DWG. Então eu clico aqui e olha só, a gente já tem esse objeto aqui no CAD com as dimensões corretas. Se eu der um DI, olha só, ele tem 45 centímetros de profundidade. Tá? A largura dele aqui vai ter 1,74 m. Então ele fica certinho. E daí agora para eu poder usar lá no nosso desenho, a gente precisa copiar ele como um bloco. Então, uma outra coisa que a gente precisa notar é que ele pega, né, do SketchUp, só que vem tudo explodido. Olha só, tá tudo separado, são um monte de várias linhas. Todas essas linhas elas já ficam na camada 0 e ficam by layer. Então o que eu preciso fazer agora é fazer assim, ó. A gente vai selecionar tudo. Eu vou de novo copiar com ponto base. Então vamos lá, Ctrl Shift C.
eu vou selecionar um ponto base, por exemplo, aqui, e agora eu vou lá no meu arquivo. Então, eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl Shift V. Coloco ele aqui. Como ele estava todo na camada 0, então ele já foi colado aqui e ele foi colado na camada mobiliário bancada. Eu vou selecionar e trocar para mobiliário, né, para a camada correta de mobiliário. Então, olha só, ele já está aqui. E aí eu posso movimentar ele normalmente. Então, a vantagem disso é que o Sketch tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo, tem muita opção de bloco. Então fica muito fácil para você encontrar novos objetos, coisas assim. Então, eu atualmente só faço dessa forma quando eu preciso, né, de um bloco que eu não tenho. Então, eu pego tudo do Sketch, porque ele é bem mais rápido. A gente entra direto na biblioteca do Sketch e eu já tenho acesso a todas essas opções. É muito melhor do que ficar indo atrás de baixar o DWG direto. E uma outra vantagem de fazer dessa forma também é o seguinte: em alguns momentos, pode ser que você precise passar um corte, e aí no corte você tem que mostrar o mobiliário. Então, às vezes, a gente tem que ver uma cadeira de lado, um aparador de lado. E no caso da nossa template, olha só, nem todos os blocos vão ter essa opção. Tem alguns blocos aqui de cadeira que a gente tem a vista lateral, a vista traseira e assim por diante, mas tem vários outros aqui que não tem. Mas como a gente estava fazendo ali pelo Sketch, então olha só, se eu quisesse exportar a vista lateral, eu venho aqui em exibições e clicando nessas casinhas, eu tenho essa vista, essa. Então eu posso ver esse objeto de todos os ângulos e isso facilita bastante, tá? Então seria só eu ver, por exemplo, se eu quisesse exportar essa visualização, eu deixaria a câmera assim e repetiria o processo de exportar para DWG, que daí eu ia exportar uma elevação desse móvel. Então isso é bem importante, é bem legal e facilita muito no dia a dia. Tá? Eu espero que você tente fazer isso, tente importar os seus mobiliários dessa forma, que realmente vai ajudar bastante aí quando isso for necessário. Então, tá pronto aqui. Eu acabei de mobiliar minha casa toda. Ela já está toda mobiliada, toda certinha. Agora o próximo passo vai ser trabalhar com os textos. Então agora a gente vai entrar na parte onde eu vou poder nomear esses ambientes. A gente vai nomear os ambientes aqui colocando um nome para o ambiente e a área também dos ambientes. E também vamos colocar qual tipo de piso para cada um desses ambientes. Então vamos lá, agora falando sobre textos. A primeira coisa, vamos já trocar a nossa camada e selecionar essa camada texto geral. Então a gente vai vir na camada texto geral e para começar a trabalhar com os textos, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um estilo de texto, porque no momento o CAD só vai dar para a gente as opções padrão e a gente não quer agora trabalhar com as opções padrão. Então aqui, ó, o painel de textos vai ser nesse painel aqui, que é o painel de anotação, e a gente pode vir para o painel expandido, clicando nessa aba aqui, ó, de Annotate, e daí a gente tem aqui o primeiro quadro, é o quadro do texto. Então aqui ele vai permitir que a gente selecione qual é o tipo de texto. Existem dois, já eu vou falar, o multilinha e o linha simples. Aqui permite que a gente selecione qual que é o estilo de texto que vai ser usado. E aqui a gente pode selecionar a altura do texto. Então vamos lá. Para os nossos ambientes, a gente vai criar um estilo de texto novo. Para criar um estilo de texto novo, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso abrir o painel do gerenciamento dos estilos de texto clicando no atalho ST. Então, ST. Aí ele vai ali para o estilo do texto. Ou você também pode fazer isso clicando nessa flecha bem pequena que tem aqui, ó, no cantinho direito do painel do texto. Tá? Então vai exatamente para o mesmo painel, é a mesma coisa. Eu vou selecionar o ST.
Dei um Enter. Pronto. Então aqui a gente tem os tipos de texto que existem no nosso arquivo. No meu caso aqui só existem 3 tipos. Por padrão ele vem com o anotativo e com o standard. Pode ser que o seu tenha os 3 ou talvez tenha só 2 e não tem problema. A gente não vai usar nenhum desses de qualquer forma. Então vamos lá, vamos criar um estilo novo de texto. Para criar um estilo novo, a gente vai selecionar aqui, ó. Então a gente vai clicar no botão novo, então new, e eu vou colocar o nome que eu vou dar para isso aqui vai ser ambientes. Pronto. Então eu coloquei ali que o estilo do texto vai ser usado para os ambientes, eu vou dar um OK. Aqui nos ambientes, então, a gente pode alterar qual que vai ser a fonte. Ó, a gente tem a lista com as fontes, e essa lista aqui é a mesma lista que aparece no Word, em qualquer outro programa do seu computador. Então a gente tem várias opções de letras. Tá? Conforme eu for mudando aqui, você pode ver que aparece a pré-visualização do estilo da letra ali. No caso de projeto arquitetônico, a gente sempre trabalha com letras que são fáceis de ler. Isso é uma coisa pessoal, mas eu gosto de trabalhar aqui para fazer os ambientes, eu gosto de trabalhar com o Arial. Então eu vou deixar aqui no Arial. Se você quiser, você pode usar um outro tipo de texto, não tem problema, tá? Uma outra fonte, desde que ela seja de fácil compreensão. Então aqui eu vou deixar no Arial e a gente tem o estilo da fonte. Nem todas as letras vão ter essas opções. Tem algumas letras que têm as opções, outras não. No caso da Arial a gente tem. Então eu posso colocar aqui regular, a gente tem itálico, eu tenho negrito e negrito e itálico. No nosso caso ela vai ficar regular mesmo. Então a gente não vai colocar nenhum efeito nessa fonte. Aqui embaixo a gente pode selecionar qual que vai ser a altura dessa nossa letra, a altura padrão. Então aqui a altura padrão, a gente vai vir aqui nessa abinha de height e nós vamos digitar qual que vai ser a altura. Aqui a gente vai fazer o seguinte, agora a gente precisa já começar a pensar nas escalas que nós vamos usar no nosso desenho. Essa planta baixa que a gente está desenhando, nós vamos imprimir ela na 1:100. Então, se eu vou ter essa planta na 1:100, a gente precisa agora fazer a conversão para ver qual que é o tamanho de letra, né? Qual que vai ser o tamanho de letra que eu preciso criar. Para fazer isso, é muito fácil, pelo menos quando a gente está falando aqui da 1:100. Então, por exemplo, se eu quero uma letra, tá? O tamanho padrão da letra dos ambientes vai ser de 1,8 milímetros. Então, vamos falar em milímetros aqui. Então, 1,8 milímetros. Se é na 1:100, então no papel ele vai ser 100 vezes menor do que o real. Então, se eu quisesse saber o tamanho real dessa letra, que eu tenho que colocar no meu desenho, a gente vai multiplicar essa medida em milímetros por 100. Então, pela escala. Então, vezes 100, ele vai dar 180. Então, 180 milímetros. Ou seja, 180 milímetros também é igual a 18 centímetros, certo? Então precisa fazer a gente precisa fazer essa comparação. Então a minha letra aqui no meu desenho vai precisar ter 18 centímetros de altura para que na impressão ela saia com 1,8 milímetros, tá? Então, beleza. Eu vou aqui colocar que o tamanho da minha letra vai ser 0,18, 0,18. Tá ótimo. Aqui, só um parênteses, tá? Não precisa se preocupar tanto nessa questão dos tamanhos, esse tipo de coisa. Não é muito prático se toda vez que eu fosse criar um texto, eu tivesse que ficar fazendo essas contas. Então, mais para frente no curso, eu vou mostrar a template, a gente vai utilizar a template, e na template a gente já tem esses tamanhos corretos para cada escala, para eu não precisar ficar fazendo essas contas, tá? Então, não precisa ficar se preocupando em, talvez, né, tipo, meu Deus, na hora que for trabalhar na 1:125, na 1:75, não precisa ficar preocupado com isso, porque você depois já vai ter tudo pronto.
Eu só estou explicando aqui para que você entenda de onde que vem esse número, né, que é o 0.18. Então tá. Aí aqui a gente tem alguns outros efeitos para a letra. Eu posso colocar ela de cabeça para baixo, então de ponta cabeça, que seria essa opção. Eu também tenho de trás para frente, que seria essa opção aqui. E aí aqui a gente tem um fator de achatamento. A gente pode esticar essa letra. Então, por exemplo, se eu colocar 3, olha só, ela ficou bem esticada. Tá? No nosso caso não tem necessidade, vamos deixar em 1 mesmo. E aqui eu tenho o ângulo oblíquo. É uma inclinação que a gente vai dar para a letra. É quase como se fosse, vai parecer bastante com o itálico. Então eu vou colocar aqui 45. E olha, minha letra ficou com uma inclinação de 45 graus. Então essas aqui são as opções que a gente tem, mas não precisa mexer. Então, realmente a única coisa que a gente teve que alterar foi a fonte, que no caso eu deixei em Arial, e alterar o tamanho da letra, que ficou 0.18. Agora eu vou aplicar essas alterações e aqui a gente vai deixar como corrente esse estilo de letra, que é o estilo dos ambientes. Para deixar corrente, então eu clico aqui e posso clicar nesse botão, tornar corrente. E aí para ver se realmente está corrente ou não, você pode olhar aqui, ó. Então aqui está dizendo estilo de texto corrente, ou seja, né, o estilo de texto atual, é o ambientes. Então, beleza, vamos fechar isso aqui. O estilo atual, ele também aparece bem aqui. E daí, agora a gente vai começar a escrever. Antes de qualquer coisa, eu vou apresentar as duas opções que a gente tem para o texto, que é linha simples e linha multilinha. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar na aba Home, e aqui a gente também pode selecionar o texto clicando em multilinha ou single line, tá? Que é uma linha só. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar linha simples. Linha simples a gente pode clicar aqui, ou o atalho para linha simples é DT. Então DT, eu dou um Enter, aí eu vou ter que clicar onde que vai ser o começo dessa linha, por exemplo, vai ser aqui. Ele vai me perguntar qual que é o ângulo de rotação dessa letra. No caso, eu quero fazer a letra na horizontal mesmo, eu não quero rodar a letra. Então, ou eu clico Enter, ou eu clico aqui com o mouse na horizontal, nesse sentido. E eu posso escrever. Então, eu vou escrever aqui, que é a garagem, eu vou dar um Enter, e eu vou colocar área, vou colocar 0,00, como se fosse 0,0 metros quadrados. E eu vou dar um Enter de novo e colocar aqui piso cerâmica. Tá. Para a gente concluir um texto de linha simples, eu posso clicar Enter, Enter. Então, eu clico Enter 2 vezes. Ou eu posso clicar com o mouse fora do meu texto. Então, eu clico aqui em qualquer lugar que tiver preto e ele vai sair. Eu vou clicar, ó, Enter, Enter. Pronto, ele encerrou o meu comando de texto. Apesar de eu ter feito tudo no mesmo comando, né? Então eu fui dando Enter e escrevendo embaixo, como se fossem linhas diferentes, percebe que aqui, se eu for movendo, cada linha de texto é um elemento separado. Então esses daqui, ele vai criar o texto, mas ele vai deixar todas as linhas separadas. E isso em alguns casos vai ajudar a gente, em outros casos não vai ser o ideal. Aqui nesse caso não vai ser o ideal. A gente está trabalhando com os ambientes. E aí nos ambientes a gente quer colocar na informação do título do ambiente, a área e o piso, um embaixo do outro. E é interessante que eles fiquem juntos, porque daí a hora que eu for mover, se eu precisar rotacionar, eles já são, digamos assim, um parágrafo que funciona, né? Ele sempre vai funcionar em conjunto. Então, nesse caso, vai ser melhor a gente usar a outra opção, que é a multilinha. Para a gente acessar aquela ferramenta ali, né, da multilinha, a gente vai usar o comando MT, então que é multitext. Eu vou dar um Enter, e aqui, diferente do que a gente fez na linha simples, que era só clicar em um ponto, aqui eu vou clicar e vou abrir um quadro de texto. Então, a gente vai abrir aqui uma janela de texto. Eu vou clicar aqui. Pronto. Agora eu posso fazer aqui, ó, cozinha,
área, vou colocar aqui, área 0,00, piso porcelanato, tá? Deixa eu deixar assim. E aí, para a gente concluir um texto de linha múltipla, não adianta eu ir dando Enter, porque aqui eu só vou indo para baixo, tá? Então, eu vou para a linha de baixo. Para a gente concluir, ou eu clico fora, ou também a outra opção é clicar aqui, ó, fechar editor de texto. Então, eu clico e ele vai concluir. Beleza. Então, assim, olha a diferença. Quando a gente clica aqui, ele é um parágrafo. E se eu fosse mover, fosse fazer qualquer coisa, ele vai funcionar em conjunto. Então, aqui nesse nosso caso, vai ser muito mais vantajoso trabalhar dessa forma. Então, pode fazer essas duas opções de fazer linha simples e linha múltipla, que aí depois eu continuo para mostrar ali como é que a gente vai organizar esses títulos dos ambientes. Então, agora, para organizar o título dos ambientes, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer novamente, porque eu quero mostrar algumas coisas. Então, eu vou pegar aqui o atalho MT, que vai ser multilinha, e vou abrir uma caixa de texto. Até aqui, nenhuma novidade. Primeiro, eu vou colocar o nome do ambiente. Então, você pode ver que ó, o tamanho padrão desse texto está como 0.18. Então, eu vou colocar cozinha. Vou dar um Enter. Agora, eu quero que os textos para área e para piso, eles sejam um pouco menores. Eles vão ter 15 centímetros de altura, ou seja, lá na nossa impressão ele vai ter 1,5 milímetros de altura. Então eu vou trocar aqui, vamos colocar 5, eu vou dar um Enter, e agora a gente escreve área, eu vou colocar 2 pontinhos aqui, e eu vou dar um espaço. Aí eu vou colocar, por enquanto, 0,00 m ao quadrado. Eu vou dar um Enter de novo. E eu vou colocar aqui piso cerâmico. Pronto. Aí pode reparar que não coube tudo ali. Então a gente pode aumentar essa caixinha de texto clicando aqui e arrastando. Olha, e agora sim, agora coube. E a vantagem do linha múltipla é que a gente consegue justificar ele. O que é justificar? Eu consigo centralizar o texto, eu consigo deixar alinhado à direita, à esquerda e assim por diante. Aqui eu vou selecionar esse texto inteiro e a gente consegue centralizar vindo nessa opção, ó, centralizar. E aí pronto, ele já está centralizado ali da forma correta. Então eu posso fechar esse editor de texto e agora ali já está certinho. Na verdade, para continuar, vamos só fazer um ajuste aqui, que eu quero mostrar também que é importante. Eu vou fazer de novo embaixo, só para mostrar uma diferença. Então, eu vou fazer aqui, e aí você pode fazer cozinha. Aqui eu vou colocar A, 2 pontos, e vou dar um espaço. Pode perceber que alguma coisa aconteceu diferente. É como se ele tivesse feito ali um parágrafo. Se eu colocar 0 aqui, ou qualquer coisa, e depois dar Enter de novo, agora ele entendeu que são tópicos, que é A, B, C e assim por diante. Só que no nosso caso não é. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente resolve esse problema? A, 2 pontos, espaço. Quando ele faz isso e eu não quero trabalhar com tópicos, eu vou clicar aqui nesse raio e você vai selecionar essa opção aqui, ó. Remover, seria tipo remover tópicos e numerações. Então a gente clica aqui e aí beleza. Voltou ao normal. Eu posso colocar 0,00 m ao quadrado. Quando eu dou Enter, tá tudo certo. Ó, piso cerâmico. Tá? Então assim ficou certinho. Beleza. E aqui eu esqueci de fazer, né? Antes de escrever o área e o piso cerâmico, eu não troquei o tamanho do texto. Mas não tem problema. Podemos também trocar depois. Então eu seleciono aqui e coloco 0,15. Dou um Enter. Aí, então agora ele já diminuiu aquilo ali. Eu vou centralizar tudo. E agora já está pronto o meu título padrão do ambiente. Então a gente pode trabalhar com esse título aí. Agora você vai distribuir em todos os outros ambientes. Pode tentar fazer, mas um alerta aqui.
Você pode fazer um por um, não tem problema. Mas se a gente tem o texto já pronto, vai ser muito mais fácil eu copiar esse texto aqui. E aí, para copiar o texto, você pode, inclusive, desligar o F8, se for o caso, para ficar mais fácil de colocar ele aí nos ambientes. E ó, a gente vai pondo aqui em todos os ambientes. E aí, depois, a gente vai editando o texto. Então, vai ficar muito mais rápido fazer assim do que criar um por um. Pronto, ó, eu já nomeei, acho que eu coloquei já o título em todos os ambientes. E agora, para a gente editar o texto, muito simples. Vamos clicar 2 vezes, eu vou abrir essa caixinha de texto e a gente troca o nome aqui. Então, eu vou colocar varanda, aqui quarto, opa. E assim por diante. Então, você pode fazer aí. Eu também vou renomear todos os meus ambientes. E aí, assim que a gente concluir, a gente dá continuidade. Nos quartos eu vou colocar piso laminado, você pode colocar também, ou se você preferir colocar um outro tipo de piso, não tem problema. Isso aqui, cada casa agora é uma casa diferente, então essa casa é sua. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Aí. Bom, tá pronto. Por enquanto, a gente não colocou as áreas, não tem problema. Esse assunto vai ficar para o início da próxima aula. Mas por hoje a gente vai encerrar aqui. Então a gente aprendeu a trabalhar aí com os mobiliários, a gente colocou o nome em todos os ambientes e a gente vai concluir essa aula de hoje por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Havendo qualquer dúvida, você sabe que você pode entrar em contato comigo. E a gente se vê na próxima aula.